Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? A palavra de Deus diz assim que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Através de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores porque Jesus conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. Pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus nós temos a redenção, perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da glória de Deus. Meu irmão, nada pode te deter, nada pode te separar do amor de Deus, porque Jesus conquistou essa vitória para nós, Jesus nos libertou, e é nesse nome que nós confiamos, é esse nome que nós queremos adorar, glorificar nessa noite juntos, mesmo distantes fisicamente, mas vamos juntos adorar o nome do Senhor, amém? Glorificar o nome daquele que é digno, do único que é digno de receber o nosso louvor. Aleluia. Oh Pai, nós queremos te glorificar, a tua palavra diz que é bom te louvar, bom é louvar ao Senhor, bom é render a ti louvores. Pai, nós queremos exaltar, engrandecer o teu nome, porque só o teu nome é digno de adoração, de honra, de glória. Oh Senhor, ao teu nome todo joelho se dobrará, ao nome de Jesus toda a língua confessará que só Ele é Senhor, porque fora desse nome não há salvação, fora desse nome não há vida, não há esperança, mas em Jesus nós temos a verdadeira vida, nós temos paz, nós temos alegria, porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Aleluia. Senhor, nós queremos entronizar a tua presença por meio dos louvores. Senhor, recebe, Pai, com os nossos corações quebrantados, humildes, Senhor, tendo humildade diante de ti, reconhecendo que sem ti nós nada podemos fazer, mas em ti nós faremos proezas, como diz a tua palavra. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Todo
exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Tu és digno, Senhor. Não há ninguém como tu, Jesus.
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória, semelhante a até a morte e morte de cruz. Foi por nós, mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Só Ele é Senhor, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
clame o nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Oh Senhor, como é bom pertencer a Ti, sermos Teus filhos. Te entregamos toda a glória, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és o Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Não estamos ainda juntos fisicamente, mas estamos louvando e adorando o nosso Senhor, conectados, juntos da mesma forma. E nós gostaríamos agora de juntos também continuarmos a adorar o nosso Deus, o nosso Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero ler antes um texto com vocês que encontra-se lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Note aqui, queridos, a inundação ela chegou nas duas casas, mas havia uma casa que estava na rocha e essa não foi abalada. E olha o que o texto diz aqui: aquele que ouve e pratica essa palavra. Então nós não precisamos temer, nós podemos ser fiel, continuarmos fiéis, porque nós estamos num reino inabalável. Assim, quando nós ouvimos e praticamos, nós podemos confiar nesse Deus. É um lugar de segurança, onde nada, não importa as circunstâncias que se levantar, queridos, na sua vida, não importa as circunstâncias que levantar na minha vida, nós estamos seguros e inabaláveis. Aleluia! Deus é bom demais. Nós vamos deixar aqui, agora na tela, o número da conta da igreja. Fique à vontade, vamos ofertar e dizimar juntos a esse Deus que nos traz em segurança. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Deus
Graça e paz, igreja, boa noite. Saudade de todos, creio que todos estão bem, praticando essa palavra, vivendo o Evangelho, o poder de Deus, para todo aquele que nele crê. É uma honra estarmos aqui, cultuando o nosso Deus, falando da palavra, vivendo essa palavra, desfrutando dos benefícios. Somos mais que vencedores. Isso tem que estar muito firme em nosso coração sempre. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela transmite segurança para nós, ela transmite paz, ela nos dá tudo o que precisamos. Na Bíblia nós encontramos tudo o que precisamos, a palavra diz que nós temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, uma vida aqui na terra, para fazermos as coisas do Senhor, já temos todos os benefícios. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre cura, né? Foi dito no culto anterior sobre o amor curador de Deus e somos curados em Cristo Jesus. Vocês aprenderam lições poderosas, eu creio que vocês foram muito edificados e hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Essa palavra pequena, fé para a cura, o que é fé, como funciona a fé, como nós obtemos a fé, ou como a fé funciona. E isso é importante, vai fazer um diferencial, um divisor de águas na sua vida, como fez na minha. Gostaria de começar orando com vocês, feche seus olhos. Obrigado, Pai, por essa palavra que vai ser ministrada, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela nos guia, nos ensina como chegar aos lugares, Pai, com intrepidez, com segurança, sempre firmados em Ti, Pai. Nós não tropeçamos, nós não nos desviamos, Pai, nós não temos infortúnios ou coisas ruins, podem até chegar até nós, mas elas não permanecem, porque a Sua palavra ela nos dá autoridade, ela nos ensina como nós devemos nos comportar e proceder. Nós Te damos graças, Pai, pela Sua sabedoria, pelo Espírito Santo, que vai ministrar aos nossos corações essa noite. Não palavras de sabedoria humanas, não palavras de sabedoria comum, mas sim palavras inspiradas por Ti. Nós estamos no reino de Deus inabalável e contamos com o Seu favor, Sua graça, Sua sabedoria e o Seu amor, Pai. A Ti eu dou toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fé para a cura. Nós vamos entender um pouco o que é fé. A fé, irmãos, ela é o modo de Deus agir. É a forma de Deus agir, é o modo de Deus. A fé, ela é a forma com que Deus age, é o caminho, se eu posso dizer assim, com que as coisas chegam até nós. Nós temos fé, a palavra nos diz que a nós foi depositada uma medida de fé em nossos corações. Ela foi dada a nós, uma medida de fé, uma porção igual. Nós é que desenvolvemos essa fé. Deus não faz acepção de pessoas. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra fé, elas acham que umas pessoas têm mais fé do que as outras, e por isso que elas conseguem algumas coisas, e elas não. Elas acham que a fé do pastor é maior, ela acha que a fé do irmão do lado é maior. Não. A fé, Deus ele deu uma medida de fé igual para todos nós. Nós desenvolvemos ela. O quanto nós manifestamos disso é responsabilidade nossa, é pelo conhecimento, pelo estudo que vem das Escrituras, pela renovação de nossas mentes. A Bíblia fala, Jesus ele fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ele disse, se você fosse como um grão de mostarda, mas olha só, ele compara com ele usa a menor das medidas da época. Uma semente de mostarda ela é muito pequena. Ele fala, bom, se você tivesse a fé desse tamanho aqui, parafraseando, você podia mover um monte de lugar. Então, veja só, é muita coisa que nós recebemos que já está em nós, a fé já está em você, a fé já está em mim. Nós recebemos as coisas de Deus crendo nele e em sua palavra. A fé, nós vamos ler esse versículo, que ela vem de uma forma, que nós recebemos essa fé, desenvolvemos essa fé de uma forma, ela vem pelo ouvir, pelo que nós ouvimos, mas não ouvimos qualquer coisa. Ela vem porque nós ouvimos a palavra de Deus.
A fé, ela é desenvolvida pela palavra de Deus que entra pelos nossos ouvidos e desce para o nosso coração e se torna uma verdade para nós. Ela vem pelo ouvir. E não existe outra forma, irmãos. A forma de Deus é pela fé. Não existe outra. A Bíblia diz, você pode anotar e você lê na sua casa, em Hebreus 11:6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Veja só o que esse versículo está dizendo. Ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Ele responde logo em seguida. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele exista. Porque você não vê Deus. Você sabe que Ele é real, mas os seus olhos não vê Ele. Então você precisa crer que Ele é verdadeiro. Você precisa crer que Ele é real, que Ele existe e que Ele vai recompensar você por buscar a Ele, porque Ele é um bom Pai. Então a fé, ela não precisa ver para crer. A fé crê sem ver. E o desenvolvimento disso vem pelas verdades da palavra de Deus, pela comunhão que você tem e por tudo aquilo que você conquista se aproximando de Deus. Em resumo, irmãos, se é assim que eu posso dizer, fé é você crer em Deus e no que Ele fala, em sua palavra. Fé é você crer em Deus no que Deus fala, na sua palavra. Isso gera fé em você. A fé boa, a fé que vai te trazer coisas boas. Sabemos também, eu quero deixar isso muito claro, que existe um tipo de fé que não é fé, mas você passa a acreditar em coisas que você escuta, se for uma voz diferente da voz de Deus. A voz do mundo que está trazendo medo, desespero, pânico. Isso pode causar dano. Agora, a fé que vem pela palavra de Deus, é por aquilo que Deus fala, ela só vai te trazer coisas boas. Ela só vai te beneficiar tudo aquilo que a palavra de Deus já garante que é sua. E tudo isso você conquista. Tudo isso já é seu, mediante a fé, aquilo que você acredita, a intensidade que você acredita naquilo que Deus fala. Eu gostaria de falar que existem coisas que podem impedir a sua fé de agir. E isso é muito importante nós sabermos, porque muitas vezes nós podemos sim estar crendo no que Deus está falando e crermos nessas verdades, mas existem coisas que impedem a nossa fé de agir. E eu posso dizer que se essas coisas estiverem agindo, a sua fé não vai se desenvolver. Você pode pensar que está crendo, mas realmente você não está. E a falta de perdão é uma delas. A falta de perdão, ela impede a sua fé de agir. Existe nas Escrituras uma passagem muito conhecida, onde Deus fala, onde Jesus fala, sobre um servo que tinha uma dívida impagável, e ele foi até o rei daquele lugar. E o rei falou assim: bom, você está me devendo esse tanto de dinheiro. E era uma quantia muito grande. Você pode pensar aí na sua casa uma quantia muito grande que nunca conseguiria pagar. Era isso que aquela pessoa devia. E ele falou: bom, já que você não consegue me pagar, eu vou vender a sua família, os seus bens como escravo, você, e aí o que eu receber, pelo menos eu vou ter algum lucro. E esse servo, ele se ajoelhou diante do rei e falou: tenha compaixão de mim, porque eu vou te pagar. E aí o que acontece? Aquele rei se compadece daquele homem e perdoa aquela dívida que ele nunca conseguiria pagar. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiria pagar. E ele sai perdoado daquela dívida. E ele sai. E diz que no meio do caminho ele encontra um servo dele, desse homem que tinha acabado de ser perdoado. Ele encontra na rua e esse homem está devendo uma quantia bem menor, infinitamente menor do que ele estava devendo, que ele tinha acabado de ser perdoado. Ele fala: pague o que você me deve. E aí aquele servo se ajoelha diante dele e fala: tem compaixão de mim, porque eu vou te pagar até o último centavo. Ele não quis se compadecer daquele homem, ele manda lançá-lo na prisão. E lá diz que as pessoas que conheciam aqueles homens ficam indignadas com aquilo e vão até o rei.
e conta o que aconteceu, e o rei manda trazer aquele homem na presença dele, que tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável. E aí o rei fala, servo mau. É essa palavra que ele usa, servo mau. Eu te perdoei de uma dívida que você nunca conseguiria pagar. Por que você não agiu da mesma forma? Irmãos, foi isso que aconteceu conosco. Nós tínhamos uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar. Que, como nós estudamos no último culto, falando de fé de cura, é a dívida que tinha sido feita lá no Éden por Adão. Que nós estávamos condenados à morte eterna, a uma vida e um destino separado de Deus, uma eternidade totalmente longe dele, de sofrimento, dor e morte eterna. E Ele nos perdoou. E a Bíblia enfatiza dizendo que Ele nos perdoou quando nós éramos pecadores e inimigos dEle. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. E diz que Ele enviou Seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E por que muitas vezes nós não perdoamos coisas tão menores, sendo que nós fomos perdoados de uma dívida impagável, e hoje nós temos paz com Deus, livre acesso ao trono da graça e tudo aquilo que está disponível para nós. A Bíblia fala que Deus ele entregou o seu único Filho, para que nele nós tenhamos vida eterna. Fomos perdoados e redimidos. Então, e a palavra disse, vós não perdoardes, o seu Pai que está no céu também não vos perdoará. E é muito sério, as suas orações são interrompidas, porque isso é injusto. Como nós, sendo perdoados de um pecado tão grande, de uma falta tão grande, não podemos perdoar. Nós temos toda e qualquer condição. E quando você faz isso, você se livra de um peso que você não precisa carregar, que você não deve e não foi feito para carregar. Livre-se disso o mais rápido possível, irmão, porque isso está impedindo sua fé de agir. Muitas vezes as pessoas estão enfermas e crendo numa cura, mas elas não recebem porque tem coisas impedindo que ela receba algo que já é dela. A falta de perdão faz com que isso não chegue até você. Livre-se disso. Não fique, às vezes a pessoa com que você não perdoa ou tem algum problema, ela nem sabe que você está dessa forma com ela. É só você que está sofrendo. Livre-se disso o mais rápido possível. Outra coisa também que pode impedir sua fé de agir é a condenação. A condenação nos traz uma condição de escravos. Nós não conseguimos nos achegar até o trono da graça com confiança. Nós não temos ousadia para ir até Deus. Nós sempre estamos achando que nós não somos merecedores, que Ele não vai nos ouvir, porque a gente já fez coisas ruins. E o inimigo, o diabo, ele se aproveita disso. E ele sabe que você está nessa condição, ele vai lançar coisas ainda maiores, fazendo com que você fique cada vez mais distante de Deus. E não tenha nem coragem de olhar para Deus ou chamá-lo de Pai. Olha que em 1 João 3,21 diz, 1 João 3,21 diz assim, portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Lá em Romanos 8,1 está dizendo assim, que, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você foi perdoado, você foi redimido, você é justo diante de Deus. Tudo que passou é passado, Deus não se lembra mais disso. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma vida nova, são condições novas. A Bíblia fala que temos paz com Deus. Não deixe que essas coisas entrem na sua mente. O que precisa estar na sua mente e no seu coração é essa palavra. A Bíblia fala, seja transformados pela renovação de sua mente. E quem faz isso somos nós, mediante a essa palavra que nós colocamos dentro de nós. E aí ele conclui dizendo, para que assim você possa experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só com uma mente renovada que nós conseguimos
comprovar e experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. De outra forma, não é possível. Não é possível se acharmos que não somos dignos, se acharmos que não merecemos. Nós não merecemos mesmo, irmãos. Mas Deus ele já fez. A gente só recebe. Fala que foi pela graça, quando ainda éramos transgressores. Pela graça sois salvos. Isso não vem de homens, é dom de Deus. Não é por obras. Você só precisa receber, porque Deus ele te ama. E Ele me ama, Ele teve amor e prazer de fazer aquilo por mim e por você. Porque Ele não suportava mais ver a nossa condição, doente, ferido, separados dEle. E Ele resolveu esse problema. Já está feito. Nada o que você fizer vai mudar o que Deus já fez. Ele já fez, Ele já pagou o preço, você só precisa receber. É um presente. Aleluia. Só que para isso é necessário estarmos em Cristo. Eu falo isso para aqueles que ainda não estão em Cristo. Você só recebe tudo isso que eu falei. Você só está nessa condição se você está em Cristo. E o que é isso? Diz assim lá em João 1,12: mas todos os quanto receberam. Receberam quem? Jesus, como seu Senhor e seu Salvador, aceitaram o sacrifício dele na cruz. Nós vamos falar um pouco disso. Diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Tem uma condição. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não creu que Ele morreu para a sua justificação e ressuscitou, para a nossa completa justificação, você ainda não tem direito a essas coisas. Precisamos estar em Cristo para desfrutar de toda essa palavra, de todos esses benefícios. E como isso acontece? Lá em Romanos 10:9 diz assim, Romanos 10:9, fala que com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. É Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé. Isso está lá em Hebreus 12:1-2. É Jesus que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos livre acesso ao trono da graça mediante o sacrifício de Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega até o Pai se não for por Jesus Cristo. Eu já vi relatos, irmãos, de o quê? De pessoas que receberam suas curas em cruzadas. Veja só, analise comigo. Eu acabei de falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Ok. A pessoa, por ela ter ido naquela cruzada, ela já crê que Deus poderia fazer alguma coisa por ela, mesmo não estando em Cristo, mesmo não tendo aceitado Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador. Mas, muitas vezes, o dom que foi manifestado ali foi um dom específico para aquele momento. O dom da fé muitas vezes é manifestado. Mas se aquela pessoa ela não fizer a confissão, mesmo depois dela ter recebido uma cura, ok, ela pode viver curada por um tempo, mas ela é um alvo fácil para o inimigo. Porque manter a sua cura é outra história. Nós vamos estudar isso no próximo culto. Você precisa manter aquilo que você recebe. E se você não estiver no lugar seguro, você vai ser roubado, vai ser tirado, porque a palavra diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E outra, algo muito mais grave, porque a única forma de ser salvo é por meio do sacrifício de Jesus. É recebendo Ele como seu Senhor e Salvador. Isso lhe dá acesso à salvação e à vida eterna, uma vida com Deus, longe de tudo isso quando essa nossa vida terminar. E o que acontece quando eu aceito Jesus? Está escrito lá em Romanos 8:17. Romanos 8:17 diz assim, se somos filhos, lembra que te deu o direito de se tornar filho de Deus?
que nós lemos, você aceitou Jesus, ele está falando aqui. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos sofrimentos, para que da mesma forma participemos da sua glória. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo o que é de Deus é nosso. Tudo o que está aqui é nosso. Nós somos herdeiros dele, filhos amados, co-herdeiros com Cristo. Tudo já te pertence. Você não precisa pagar preço algum. Já é seu. A nossa fé crê e recebe aquilo que já é nosso. Você não precisa pedir por algo que você já tem. Você recebe aquilo que já é seu por direito. E a cura já é algo que foi dado a você. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Já é seu por direito. É propriedade sua. Você não pede para Deus te curar. Você recebe o que Ele já fez. Você recebe pela fé a cura que já é sua, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O que Deus diz é: eu já te curei. Quantas vezes nos voltamos a Deus quando estamos em algum momento de dificuldade no nosso corpo físico, com alguma doença, e falamos: Senhor, por que o Senhor não me cura? É como se Ele olhasse lá do alto e falasse: filho, eu já te curei. Pega. A cura já está disponível. Já foi feito. Já é sua. Já está disponível. Algumas pessoas podem dizer: eu não posso esconder o que eu estou sentindo. Eu não posso negar porque eu estou passando por esse momento. Eu não estou dizendo isso, irmão. O que eu estou dizendo é para que você não esconda o que você está sentindo. Porém, que você fale e diga o que Deus diz a respeito disso que você está sentindo. Você deve dizer o que Deus fala em relação ao que você está sentindo. Ele diz que você já é curado. Ele diz que você já foi curado. Vamos ver isso. Abra sua Bíblia lá em Isaías 53. Quero que você leia comigo. Isaías 53, versículos 4 e 5 nós vamos ler. A palavra nos mostra o que foi feito. A palavra nos mostra o que já nos foi dado. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim, está falando aqui de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Fala: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que Ele carregava em seu ser. Era o que, irmãos? Eram as nossas próprias enfermidades, nossas, não dele. As nossas enfermidades que Ele carregou no corpo dele, está dizendo aqui. E continua falando: sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Ele já levou no corpo dele todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu todo sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Fomos curados, não seremos curados. Já foi feito. Veja só que ele levou no corpo dele as doenças. Ele levou no corpo dele a culpa. E por essas feridas, que feridas foram essas? Foi cada açoite que ele levou. Foi cada chicotada que ele levou, o corpo dele foi moído, porque o pecado, aquela transgressão lá no Éden exigia um preço de sangue, e ele pagou para que eu e você não precisássemos pagar. Ele veio, se entregou por mim e por você, para que eu e você não precisássemos levar no nosso corpo doença alguma.
ferimento algum, peso algum, ele já levou no dele. Sabe, irmãos, eu creio que todos já viram filmes ou imagens ou fotos da crucificação, de Jesus pendurado naquela cruz. Eu gostaria que você imaginasse agora esse momento de Jesus na cruz, pregado lá. E se porventura você está com alguma enfermidade no seu corpo, você vê no corpo dele a enfermidade que está no seu, porque foi isso que aconteceu. Ele levou no dele essa enfermidade que porventura pode estar no seu corpo. Ele já levou, já pagou o preço. Então deixe lá, já foi lançado sobre ele, você não precisa carregar no seu. Já foi feito e já foi pago. Ele já carregou na cruz. Um preço foi alto. E a Escritura nos mostra que esse é o nosso comprovante. Esse é o nosso recibo, se assim que eu posso dizer. Fomos curados pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, pelas suas feridas. Fomos curados. Você já foi curado. Já foi feito. Você não será. Já é sua a cura. E você pega isso, você recebe isso, você crê nisso e se aposta disso. É para você, foi feito para mim e para você, para que o nosso corpo viva sempre saudável, sempre com vitalidade. Ele fez isso para que nós não precisássemos carregar. Creia nisso. É pela fé. No mesmo sacrifício, irmãos. O mesmo sacrifício, porque muitas pessoas, elas não têm dificuldade alguma de crer em Senhor Jesus e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Elas o recebem e creem que foram salvas. Aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você. Você não sentiu, eu não senti, um calafrio ou alguma coisa diferente quando aceitei Jesus. Eu criei, fiquei alegre no meu coração. Eu sabia que eu nasci de novo, eu criei, eu tive fé. Eu acreditei e creio até hoje que quando eu o aceitei, eu fui salvo, eu tenho o direito de estar com Deus. Quando isso acabar, eu vou passar minha eternidade com Ele, eu tenho livre acesso a Ele agora, eu tenho o Espírito Santo, eu fui recriado, uma nova criatura, uma vida totalmente nova, eu creio nisso. Só que muitas pessoas têm dificuldade em crer que no mesmo sacrifício, a cura também foi dada. Quando você aceita Jesus, você recebe a salvação e a cura também. É o pacote completo. Não é um sacrifício para o perdão dos pecados e um sacrifício para a cura. É o mesmo. Você aceitando o Senhor Jesus, estando nele, você já é curado. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos 2. Vou te mostrar uma passagem que fala muito sobre isso. Marcos 2, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde Jesus estava, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Dá uma pausa aqui. Imagine a cena. Chega 4 homens carregando uma maca com um paralítico, uma pessoa paralítica na maca, ela não está andando. E aí eles ouviram falar de Jesus e eles foram lá levar para que ele fosse curado. E baixam, porque a multidão era tão grande que eles não conseguiram entrar pela porta. Então eles baixaram a maca na frente onde Jesus estava. Chega lá, Jesus olha para aquele homem e fala assim: ó, estão perdoados seus pecados. Sabe, imagina o homem olhando para Jesus e falando assim: tá, mas eu quero andar, eu quero ser curado. Por que você está perdoando meus pecados? Eu vim aqui para ser curado, não para ser perdoado. Vamos continuar.
No 6, diz assim: Entretanto, alguns mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem, afinal, pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil, olha o que Jesus fala aqui, o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados, ou falar: levanta e toma a tua maca e anda? O que é mais fácil? Jesus estava colocando aqui as duas condições no mesmo nível. Não era um mais difícil ou outro mais fácil. Era o mesmo nível. Ele fala: todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou. E no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, clamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Sabe por que isso aconteceu? Porque no mesmo sacrifício, onde houve o perdão, houve a cura. Não é diferente. Por isso que ele fala: o que é mais fácil dizer? A mesma fé que você aceitou Jesus é a mesma que você usa para ser curado, porque é o mesmo sacrifício. Foi pago na mesma cruz. Não vai ser diferente. Amém, irmãos? Aleluia. Eu me alegro. Eu me alegro. Nós só temos que receber, se você continuar lendo lá, nós estávamos lendo Isaías 53, 4 e 5, se você for ler no versículo 10, a partir do 10, ele fala que ele se alegrou do seu penoso trabalho naquela cruz, porque ele viu que nós iríamos receber a sua cura. Ele fala que ele se alegra porque ele viu que a sua posteridade ia viver uma vida saudável, justa. Ele olhou e se agradou do seu penoso trabalho. O penoso trabalho ele já fez, nós só temos que receber. Nós não temos que fazer penoso trabalho nenhum. Nós só pegamos pela fé, crendo que ele já fez aquele sacrifício. Crendo que ele já nos deu. Pela fé nós recebemos. Acreditando no que Deus fala na sua palavra. É assim, simples dessa forma. Simples, Deus facilitou todas as coisas. Você escolhe a forma que você vai receber. Pela fé você escolhe, você crê. Eu vou te mostrar isso em 3 passagens muito conhecidas da Bíblia. Eu não vou pedir para você abrir porque pode ser que não dê tempo, então você anota aí. Em Mateus 8, a partir do versículo 5, fala de uma passagem muito conhecida do servo do centurião. O centurião tinha um servo dele que estava doente, estava enfermo na casa dele, a ponto de morrer, estava muito doente. E ele foi até Jesus. Algumas passagens falam que ele mandou alguém até lá. E outra relata que ele foi até Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele, como pode até hoje, como já fez. Ele vai até Jesus e fala: Jesus, meu servo está doente em casa, você pode ajudar? Estou parafraseando, irmãos. Aí Jesus fala: eu vou até lá. Ele fala: não precisa ir, basta que você dê uma palavra, e ele vai ser curado lá na minha casa, com uma única palavra sua. Ele fala: porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e eu mando um servo fazer uma coisa, ele faz outra, ele faz. E Jesus fala: eu não vi fé como a sua, nem em Israel. E conforme ele creu, conforme ele decidiu crer, aquele homem aconteceu exatamente como ele creu. Na casa dele, quando ele chegou, o servo estava curado. Temos também a filha de Jairo, que Jairo ele cria que se Jesus fosse lá na casa dele, a filha dele estava muito doente, que se Jesus fosse lá e impusesse as mãos sobre a filha dele, ela seria curada. Era a forma com que Jairo cria. O centurião cria que com uma palavra ele fosse curado. Jairo cria que se ele fosse lá e colocasse as mãos, ela ia ser curada. E aconteceu como Jairo creu. No meio do caminho ainda aconteceu um milagre muito maior, porque a filha de Jairo morreu e Jesus a ressuscitou.
Não foi frustrada a fé dele. Mas Jesus fala algo no meio do caminho, ele fala, não tema, crê somente, quando notícias começaram a chegar até Jairo. Sabe, lembra que eu falei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e coisas ruins podem roubar a sua fé, porque vai trazer algo contrário. Então, quando aquilo começou a chegar até os ouvidos de Jairo, Jesus olhou para ele e falou assim, ó, não tema, não dê ouvidos para isso, continue crendo em mim, desde o início, como você começou, que nada abale sua fé. Também tem a mulher do fluxo de sangue, que ela falava consigo mesma. Ela falava, bom, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Essa mulher sofria de hemorragia há muitos anos, era um sofrimento constante, ela não podia sair na rua. A fé tem uma ação, irmãos, a fé tem uma voz, a fé age, ela não fica parada. A fé tem uma atitude. Essa mulher, eles foram até Jesus e receberam aquilo que eles estavam buscando. Mas você pode falar, mas Jesus não está aqui. Como é que eu faço? Sim, Ele está. A Bíblia fala, pela palavra dEle, nós temos pleno acesso a Ele. Pelo Espírito Santo, nós temos, a palavra diz que quando Ele morreu e ressuscitou, Ele subiu ao céu e disse, eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um igualzinho a mim. E se eu pudesse falar alguma coisa que mudou, irmãos, mudou para melhor. Porque Jesus Cristo naquela época era um só. Hoje Ele é espalhado pela vida dos cristãos. Todo cristão, ele carrega o Espírito Santo e a presença de Deus em si mesmo. Então hoje ele não está mais limitado pelas condições humanas. Ele está em todos os lugares. A Bíblia fala que a glória de Deus enche toda a terra. Temos, o Espírito Santo já foi derramado. Então você pode se achegar assim, você pode crer e receber a sua fé. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Por isso que ela não coloca limitações. Da forma que você crê, você vai receber. Se você crer, aquela mulher, ela cria que se ela tocasse no manto de Jesus, na orla de suas vestes, ela seria curada. E aconteceu exatamente como ela creu. Exatamente como a fé dela agiu e falou. Porque a Bíblia fala que ela dizia consigo mesmo. Essa passagem está lá em Marcos 5, do 21 ao 43. Marcos 5, do 21 ao 43, diz que ela dizia consigo mesmo. E essa expressão dizia consigo mesmo, no original grego, quer dizer que ela falava e falava e falava constantemente. Lembra que eu disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus? A primeira pessoa que escuta quando você fala é você mesmo. Então não é uma fórmula mágica de repetição. É uma forma dessas palavras saírem da sua mente e entrarem no seu coração. E saírem da sua boca com fé. Porque a fé ela vem do coração. Nós vamos ler aqui um pouco sobre isso. Em 2 Coríntios 4,13 diz que o Espírito da fé fala sobre ele. O Espírito da fé é cri, por isso eu falei. Cri, por isso eu falo. Eu creio no que eu leio. Eu creio no que as Escrituras dizem. E eu falo isso. Eu falo como Deus fala. Eu não falo qualquer coisa. Eu falo como a palavra de Deus me ensina. Eu não saio falando coisas que eu não quero que aconteçam. Eu falo coisas que eu quero que aconteçam. Eu falo as coisas que Deus me ensina e que diz que vão dar certo. Nós temos que falar como Deus fala. A fé tem uma voz, mas não é qualquer voz. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e não outras coisas. Em Marcos 11, 23, 24, é um versículo muito conhecido. Diz assim, Marcos 11, 23, 24, que eu lhes digo a verdade, Jesus dizendo, vocês poderão dizer a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. A fé, ela crê com o coração. Ela tem que sair da sua mente. Ela tem que parar de ser algo que você repete como se fosse uma fórmula mágica.
A fé, ela sai do coração como uma firme convicção daquilo que você está esperando. E quando ela vem, ela sai pela repetição, pelo tanto que você fala, você passa a crer nisso de verdade. E é do coração, veja o que ele fala aqui, tudo que você disser com a sua boca, não duvidando no seu coração, você vai receber. Tudo que você pedir. Porque a vontade, irmãos, de Deus, ela é agora, ela não é para depois. A fé é para o agora, é já. É nesse instante, é nesse momento que você está crendo. É isso que está escrito em Hebreus 11:1. Diz que a fé é. Não está dizendo que a fé será. Está dizendo que a fé é a certeza daquilo que eu espero. E a prova daquilo que eu ainda não vi. Mas vou ver. A prova daquilo que eu vou ver se eu continuar crendo e declarando as coisas certas. Ela é para o agora. Você crê em Deus e você quer receber agora o alívio para o seu corpo. Para aquilo que está te afligindo. Porque já é seu, já é propriedade sua, já foi lhe dado. Então a fé, ela é a certeza daquilo que você está esperando. Você não crê que porventura pode ser que aconteça. Não vai acontecer porque já é seu. Porque já foi pago. Já foi lhe dado. É dessa forma. Alguns dizem, né, eu creio que Deus vai fazer isso um dia. Eu creio que Deus vai fazer isso algum dia. Isso está errado. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, meu irmão. Ele já fez o que Ele tinha que fazer pelas suas finanças. Ele já fez o que Ele tinha que fazer pela sua cura. Ele fez o que Ele já tinha que fazer em relação ao diabo. O que você precisa não se trata do que Ele vai fazer algum dia. Trata de você receber aquilo que Ele já fez. É simples assim. Trata de você crer e receber aquilo que já é seu. O pacote completo. A salvação. O sozo de Deus já está incluído. Tudo num pacote só. A fé, ela não é esperança. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. Vou correr um pouquinho aqui. 1 Coríntios 13. A partir do versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Diz assim, sendo assim, permanece até o fim. Essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Fé não é esperança. Fé, esperança e amor, ele diz aqui. A esperança, ela crê num futuro, que algo um dia pode ser que aconteça. Ela prolonga as coisas para um futuro distante. E não é isso. Veja que você pode adiar o seu milagre fazendo dessa forma, crendo dessa forma. E aconteceu com isso, uma passagem muito conhecida. Eu vou ler para você lá em João 11, 23, 26. Quando Lázaro morreu e Jesus foi até lá ressuscitar Lázaro. E as irmãs dele vêm correndo até o seu encontro, e acontece o seguinte, em João 11, 23, e Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Ela estava crendo que ele ia ressuscitar lá no último dia. Jesus estava falando, não, eu estou aqui, ele vai ressuscitar hoje. Se você crê em mim, vai ser dessa forma. Não adie o seu milagre. A fé é a certeza, ela é para agora, não é para um futuro próximo. Porque Deus ele está falando, eu já fiz, já está disponível, você pega. Já é seu, você só precisa receber aquilo que eu já te dei. A esperança ela é fundamental para dar à fé um fundamento, um estímulo, né? Mas a esperança ela serve para que você vá até Jesus, sabendo que Ele vai te ajudar. Você espera sim que Ele vai fazer, mas lá é a sua fé que age para receber.
A fé, ela estimula você a se mover. Mas muitos podem entrar numa fila de cura, muitas vezes, na esperança de serem curadas. Não, isso não vai acontecer, não dá certo. Você usa a esperança para ir até lá, mas lá você crê que você já recebeu. Você crê que vai acontecer conforme a sua fé está dizendo. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela cria, ela tinha esperança sim, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou, bom, agora eu vou agir com a minha fé. E ela saiu no meio da multidão e fez conforme a fé dela cria. É a fé que vai receber aquilo que você está esperando. Eu quero ler um último versículo com vocês. Está lá em Atos. Atos capítulo 3. Atos 3, a partir do versículo 1. Atos 3, 1. Diz assim: aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E Pedro e João, vai começar a falar aqui. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isso é às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé. Começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso no templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Aqui relata um homem que foi curado instantaneamente, porque eles, com a autoridade do nome de Jesus, declararam: levanta e anda. Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus que nos foi dado. Isso vai ser relatado, se você está aí no versículo 10, vai lá para o 12. No 12 fala assim: aí eles foram presos, na verdade eles não foram presos, a multidão se aglomerou e começou a olhar para Pedro e para João como se eles tivessem feito aquilo. Mas eles explicaram o que aconteceu. Ele fala assim no 12: ao perceber isso, que as pessoas estavam olhando maravilhadas para eles, achando que eram eles que tinham feito isso, ele fala: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Porque está olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade. Aí no 16 ele explica. Lá no 16, Atos 3,16 diz assim: pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deus deu a este agora saúde perfeita, como a todos podem observar. A fé que vem pelo nome de Jesus deu a esse condição perfeita. No sacrifício de Jesus, a fé que vem pelo sacrifício dele, pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, onde doença nenhuma é maior que esse nome. Foi a fé nesse nome que fez aquele homem andar. Através da vida de outras pessoas, sim, mas é a fé no nome de Jesus, que traz a cura, que traz a libertação, que traz a salvação, a provisão e tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você crê. Romanos 10,17 diz que assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vai vir por ouvir esta palavra aqui. E ela vai falar de Jesus. E vai falar daquilo que a gente já tem.
e vai falar daquilo que já nos foi dado. E vai te colocar numa condição de autoridade e te mostrar aquilo que já é seu. E quanto mais você se aprofundar nela, quanto mais você estudar, quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais isso vai ser firme no seu coração, mais isso vai ser forte em você, mais você vai receber com mais facilidade tudo aquilo que já é seu, porque isso precisa ser uma verdade para você. Não adianta estar só escrito na Bíblia, porque a fé mental ela não funciona. Lembre-se que precisa estar no seu coração. Não adianta você ler na Bíblia e falar, bom, é verdade, está escrito aqui, mas é uma verdade para você? Quando se tornar uma verdade para você, você vai receber exatamente tudo que está escrito aqui. E isso é fé. Fé é acreditar naquilo que Deus diz. Amém, irmãos? Aleluia. Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Glórias a Deus. Fiquem firmes. Pratiquem essas verdades. Lembrem-se que a fé tem uma ação. Lembre-se que a fé tem uma voz. Continuem praticando essas palavras. Continuem firmes nessas verdades, declarando e vivendo o melhor de Deus, porque nele somos mais que vencedores. Aleluia. Até o próximo culto. Fiquem na paz. Um grande abraço.